Bom dia, o meu nome é Rafaela Sayuri, eu sou aluna de Iniciação Científica e faço parte do PIBIT. O meu projeto ele teve como tema a avaliação de danos físicos e químicos de cabelo caucasianos loiros e negros por espectroscopia Raman e no infravermelho e análise térmica. E o meu orientador é o professor Dr. Sérgio Carvalho de Araújo. Bom, então os cabelos há muito tempo perderam somente a função de proteção que tinham à pele e acabaram ganhando uma importância muito grande na identidade pessoal da população como um todo. Com isso, virou alvo de muitos estudos na indústria cosmética, sempre à procura de inovação e novos tratamentos. Então, o objetivo do nosso trabalho foi realizar a caracterização de mestres de cabelo preto, caucasiano e loiro, a fim de investigar a atuação de protetores na estrutura do fio do cabelo. Bom, aqui está a metodologia que a gente utilizou para a nossa pesquisa. Em primeiro lugar, foi feito um levantamento bibliográfico para que a gente pudesse entender qual seria o desenvolvimento que a gente iria seguir. Em seguida, foram coletadas mechas de cabelo loiro virgens e preto virgens, ou seja, nenhuma delas tinha passado por nenhum tratamento que pudesse ter modificado a sua estrutura. Depois disso, foi feito um tratamento térmico em ambas as mechas, loiros e pretos, e essas mechas passaram por uma proteção química comercial. Após isso, as mechas foram enviadas para São Paulo, no IPEM, onde foram irradiadas com diferentes doses de radiação UV. Após essas mechas serem irradiadas, elas voltaram para a gente e a gente conseguiu realizar a análise térmica TG, a espectroscopia no infravermelho e Raman. E após isso, a gente fez a análise por componentes principais, que foi o PCA. A análise térmica é uma técnica em que uma amostra é monitorada em função do tempo e da temperatura sob uma atmosfera específica. Existem muitas formas de você realizar uma análise térmica. Que a gente escolheu para o nosso projeto foi a análise térmica por TG, termogravimetria, que é uma técnica que se enxerga mudanças de massa na amostra. E a segunda técnica que a gente escolheu utilizar foi a espectroscopia no infravermelho. É uma técnica em que a amostra é irradiada com a luz infravermelha e a luz que é refletida é medida, gerando assim um gráfico, igual esse que está aqui na imagem no slide, e com isso é possível realizar análises estruturais. Bom, e a terceira técnica que a gente utilizou na caracterização dos fios foi a espectroscopia no Raman. A espectroscopia no Raman nada mais é que uma técnica que permite a identificação da estrutura química do material que está sendo analisado. Esse material, depois de analisado, as informações obtidas elas são extraídas a partir de um espelhamento sofrido pela radiação eletromagnética e é gerado um gráfico, igual esse que está na imagem. Aqui está o equipamento que a gente utilizou para fazer essa técnica. Bom, e por último, a gente realizou a quimiometria para poder entender os dados que a gente havia coletado. E a quimiometria ela é uma técnica que engloba todo o processo onde os dados são transformados em informações usadas para poder tomar decisões, que foi o que a gente fez para poder realizar o PCA. Então, os espectros dos fios das amostras de cabelo, eles foram sobrepostos na região do infravermelho entre 4.500 centímetros a -1, e foram encontradas muitas semelhanças entre os mesmos. Aqui a gente tem um exemplo no slide do cabelo preto com proteção química, que a gente tem justamente os grupos funcionais que eu mostrei na tabela anterior. Bom, esse foi o primeiro gráfico que a gente obteve a partir da análise por componentes principais, e ele foi realizado com os espectros Raman. A gente tem aqui as nossas mechas de cabelo, que foram irradiadas com radiação ultravioleta, mas a gente conseguiu, por estudos, conseguir ver a dose de radiação ultravioleta que elas receberam convertida em dias de sol. Então, a gente tem aqui loiro branco, loiro com tratamento químico, 2,7 dias de sol, 5,6 dias de sol, 11,1 dias de sol, 22 dias de sol. E a mesma coisa para as mechas de cabelo preto. Então, aqui dá para ver a diferença de onde os espectros ficaram, e foi um gráfico com uma eficiência muito boa. Bom, e aqui a gente tem o segundo gráfico que a gente obteve fazendo a análise por componentes principais, só que dos espectros infravermelhos. Foram as mesmas mechas que a gente utilizou e as mesmas quantidades de dias de sol equivalentes à radiação que as mechas receberam. Esse gráfico, a disposição das mechas de cabelo dos espectros ficaram diferentes do PCA do gráfico Raman, que já era esperado, e aqui está o que a gente conseguiu obter. Bom, então por fim da nossa pesquisa, a gente conseguiu concluir que a análise dos espectros no infravermelho levou a uma conclusão de que houve muitas afinidades entre os mesmos, entretanto as bandas em que os compostos apareciam, elas demonstraram alterações. Os valores encontrados na tabela foram condizentes com o esperado na literatura, o que demonstrou um perfil de proteção satisfatório para o nosso protetor químico comercial. Já os gráficos obtidos na análise de componentes principais, o perfil deles, observando, a gente concluiu que os espectros Raman, eles apresentaram um melhor comportamento, porém ambos demonstraram-se como técnicas satisfatórias e eficientes.